Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma feliz Páscoa para todos nós. Meu querido irmão e irmã, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 até o 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, entendê-la, colocá-la em prática em nossas vidas. Olha, meu querido irmão e irmã, que mensagem maravilhosa, tanto aqui no Evangelho, como na leitura dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3, versículos de 11 a 26, quando Pedro vai apresentar para nós, não é? Todo aquele processo da vinda de Jesus, começando lá no Antigo Testamento, começando com Eva, com Adão, não é? Passando pelos profetas, passando pelos reis, não é? Por Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles já trazendo para nós, não é? Moisés diz bem claro: "Olha, aquele que virá depois de mim, ele é mais forte do que eu. Ouçam a sua palavra, coloque a sua palavra em prática." Ô meu irmão, ô minha irmã, quantas vezes, não é, a palavra de Deus está aí nas nossas casas, só servindo de enfeite, não é verdade? Às vezes até de cofre, ali na Bíblia eu posso pôr meu dinheirinho, porque ninguém mexe, ninguém toca, ninguém lê, ninguém interessa. Olha, Moisés está dizendo aqui, ó, ele é maior do que eu, ouça a sua palavra, conheça os seus ensinamentos, coloque em prática. Já aqui no Evangelho, meus queridos, a gente vai ver que os discípulos estão assustados, não é? Por ver Jesus. Agora, meus queridos, acham até que é fantasma, mas Jesus sabe, ele sabe que não existe fantasma, não é? E se existisse, como que ele ia pegar uma coisa para comer? Como que ele ia colocar na boca? Então Jesus, não é?
Pega ali, vocês têm alguma coisa para comer? Olha o processo carinhoso de Jesus para que nós acreditemos piamente na sua ressurreição. Ele pega aquele pedaço de peixe, come, mostra para eles ali, meus queridos, as suas chagas nas mãos, nos pés, do lado, por aquela lança que entrou ali, não é, no seu coração, para dizer para nós, olha, essas chagas, aquela cruz que era sinal de condenação, agora é sinal de salvação. Essas chagas são chagas gloriosas. Aqui Jesus também está querendo nos dizer uma situação também que nós precisamos compreender. Quantas dificuldades, quantos problemas, às vezes doença séria, às vezes desemprego, não é? Quanto problema, meus queridos, que a gente vive no decorrer da vida, não é verdade? É porque Jesus ainda continua sofrendo com as nossas indiferenças, essa situação, não é, que a gente vive nesse mundo, essa dificuldade que está o mundo, às vezes dentro da igreja fica criando dúvidas, expectativas, mas Jesus está dizendo, aquelas chagas dolorosas é agora chagas gloriosas, essas marcas que trago no coração, essas marcas que trago nas mãos, nos pés, são marcas que provam para vocês que verdadeiramente eu venci a morte, eu ressuscitei. E aqueles que passarem, meus queridos, pelas dificuldades da vida, pelas provações da vida, também irão ressuscitar com ele. É verdade que nós somos pó, ao pó nós vamos voltar, mas a alma daqueles que passarem pelo sofrimento, pelas dificuldades, resignados, colocando a palavra de Deus em prática, a sua alma volta para Deus. Aí sim, quando Jesus voltar uma segunda vez, ele vai julgar os vivos e os mortos. Aí o nosso corpo que virou pó voltará, não é? E nós iremos habitar este corpo, não mais esse corpo mortal, mas um corpo glorioso junto de Deus Pai, de Deus Filho, que é o próprio Jesus, de Deus Espírito Santo que nos ilumina. Meu irmão, minha irmã, olha, é tempo de olharmos para dentro de nós mesmos, é tempo de conversão, é tempo de ressurreição. Olha que no versículo 22 da primeira leitura, Moisés deixa claro, bem claro, Moisés afirmou, o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu, escutai tudo o que ele vos disser, quem não der ouvidos a esse profeta, será eliminado do meio do povo. Quem não der ouvido a esse profeta, que é Jesus, meus queridos, será eliminado do meio do povo. Arrependei-vos, portanto, lá no versículo 19, ainda da primeira leitura, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, meus queridos, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará quem? A Jesus Cristo, que nos foi destinado. Meu irmão, minha irmã, desejo a você uma feliz Páscoa, uma feliz conversão. Também eu, meu querido, como que eu preciso, minha querida, de muita conversão, de ouvir mais a palavra de Deus, de entender mais o seu Evangelho. Eu gosto muito, antes de ler o Evangelho, na Santa Missa, sobretudo, eu digo, Senhor, abra minha mente, os meus lábios, o meu coração, para que eu possa entender a sua palavra e colocá-la em prática. Vamos juntos, meus queridos, abrir a mente, abrir os lábios, abrir o coração, para podermos entender a palavra de Deus e colocá-la em prática, pois assim, com Jesus, ressurgiremos também para uma vida nova. Que assim seja. Amém.